Olá, muito boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 14 de fevereiro. A Defesa Civil faz hoje uma nova vistoria no prédio de 23 andares que precisou ser desocupado às pressas na Praia Grande, litoral de São Paulo. Ontem, no início da tarde, o prédio residencial com 133 apartamentos foi evacuado depois que técnicos da Defesa Civil identificaram um colapso estrutural em 3 colunas. Segundo relatos de moradores, foram ouvidos barulhos como se fossem de explosões. No momento, a sustentação das estruturas estão sendo reforçadas no subsolo com estacas de madeira e a situação no local é estável. Segundo um porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, não há risco de desabamento. E mudando de assunto, segundo o Ministério da Fazenda, o Desenrola renegociou 35 bilhões de reais em dívidas de 11 milhões e 500 mil brasileiros. Os dados são do mais recente balanço feito pelo Ministério da Fazenda, divulgado em fevereiro. O prazo para participar das negociações foi estendido até 31 de março. Segundo o levantamento, 17 milhões de dívidas foram desnegativadas automaticamente. No fim de janeiro, o governo publicou uma portaria que alterou as regras referentes ao acesso ao sistema por meio da plataforma gov.br. A medida permitiu o parcelamento de dívidas renegociadas pelo programa para devedores com conta nível bronze. Anteriormente, somente contas com certificação digital ouro ou prata podiam parcelar os valores. A pasta informou que antes da possibilidade de parcelamento para as contas bronze, 27% das negociações diárias eram feitas por pessoas que tinham esse perfil de conta. Esse número passou para 42% desde a publicação da nova medida. O governo anunciou novas regras que autorizam que a plataforma do Desenrola seja acessada a partir de sites e aplicativos de financeiras e bancos para facilitar a navegação. Os candidatos do Enem dos concursos que ainda não pagaram a taxa de inscrição têm até essa sexta-feira, dia 16 de fevereiro, para efetuarem a taxa de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para os cargos de nível médio. A quitação poderá ser feita em banco ou pelo Pix, com o uso do QR Code. A prova teve mais de 2 milhões de candidatos cadastrados, mas destes, praticamente metade ainda precisam pagar a taxa para confirmar a participação no processo seletivo. Os concorrentes poderão verificar os dados finais da inscrição no dia 29 de fevereiro por meio do site da Sesgran Rio. E com a explosão de casos de dengue, é importante todo brasileiro ficar atento aos sintomas e ao tratamento da doença. Confira quais remédios são contraindicados e outros que podem ser usados para tratar manifestações da doença. A dengue se manifesta nas pessoas pela dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, febre, enjoos, vômitos e manchas vermelhas. Também pode causar outros sintomas, como sonolência, irritabilidade e confusão mental. A doença é dividida em dois grupos: a dengue clássica e a hemorrágica, quando a infecção começa a destruir plaquetas responsáveis pela coagulação e o paciente passa a ter sangramentos na gengiva ou nas fezes. É importante reforçar que não há um medicamento específico para o tratamento da dengue, mas há remédios disponíveis para amenizar os sintomas, e eles devem ser indicados por um médico, já que muitas dessas medicações são usadas no dia a dia e vendidas sem a necessidade de prescrição médica nas farmácias, e elas podem sim aumentar o risco de sangramento. Especialistas, inclusive, alertam que alguns medicamentos não são indicados para tratar os sintomas da dengue porque podem piorar o quadro de saúde do paciente. A classe farmacêutica dos salicitatos, da qual fazem parte a aspirina e a AS, não devem ser usadas por pacientes que estão com suspeita de dengue ou que foram de fato diagnosticados com a doença. Eles podem afetar na coagulação, aumentando o risco de sangramentos e o agravamento da doença. Fazem parte desta categoria os derivados do ácido acetil salicílico, como diflunisal,
salicilato de sódio e metilsalicilato. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, nimesulida, o piroxan e o naproxeno também devem ser evitados, assim como os corticoides, como a prednisona e a hidrocortisona. O Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que não há nenhum estudo que mostre a eficácia da ivermectina contra o vírus. Por outro lado, os dois medicamentos mais indicados para amenizar os sintomas causados pela dengue são o paracetamol e a dipirona. Ambos podem ser usados com segurança e ajudam a amenizar as dores e o mal-estar. Além disso, é importante beber bastante água para hidratar o corpo. O paciente também pode fazer uso de soros para repor os sais perdidos. E nos destaques internacionais, o Senado dos Estados Unidos aprovou 60 bilhões de dólares, quase 300 bilhões de reais, em um financiamento para a Ucrânia. Mas o projeto corre o risco de não ser aprovado pela Câmara dos Representantes de maioria republicana. O pacote aprovado, de 95 bilhões de dólares, também inclui financiamento para ajuda militar a Israel e Taiwan, outro aliado estratégico. Mas a maior parte foi destinada para reabastecer os estoques esgotados de munição da Ucrânia, armas e outras necessidades cruciais, à medida que a invasão da Rússia se aproxima de entrar no seu terceiro ano. Демократія точно вистоїть. A democracia definitivamente prevalecerá. Graças a cada um dos 70 senadores que votaram positivamente, a Ucrânia aprecia muito. Esse foi o primeiro passo, depois vem a Câmara dos Representantes, o voto dos congressistas de lá. Esperamos uma decisão positiva. Там очікуємо позитивного рішення. O projeto, que o Senado votou na manhã desta terça-feira e foi aprovado com apoio bipartidário, não inclui mudanças na política de imigração americana, algo que havia sido solicitado por parte dos parlamentares republicanos. Os republicanos destituíram o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, pela crise de imigração na fronteira com o México, uma questão fundamental para as eleições presidenciais de novembro. A votação de terça-feira foi muito acirrada e o impeachment foi aprovado por apenas um voto. Na semana passada, a oposição republicana fracassou na tentativa de abrir um processo político contra Mayorkas, por não ter calculado corretamente quantos congressistas haveria na Câmara. Esta é a primeira vez em 150 anos que é aberto um julgamento político contra um alto funcionário do gabinete. Isso só aconteceu em 1876, com o secretário da Guerra William Belknap. Os conservadores culpam Mayorkas há meses pelo aumento do fluxo migratório. O presidente Joe Biden saiu em defesa do secretário e acusou os republicanos de cometerem um ato flagrante de partidarismo inconstitucional. A acusação surge meses antes das eleições presidenciais de novembro, nas quais Biden pode voltar a enfrentar o ex-presidente Donald Trump, conhecido pelo seu forte discurso anti-imigração. E essa edição termina aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e volto às 16 horas com mais atualizações do Brasil e do mundo para você. Até mais!